Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este evento da pós-graduação Lato Sensu do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, o CCSA, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito agradecida pela presença. Esse nosso encontro de hoje tem como objetivo trazer uma reflexão sobre a formação dos profissionais que exercem cargos de liderança e que, portanto, precisam estar devidamente preparados para atuar em situações consideradas chaves para a estratégia e visão de negócios. Apresentaremos também algumas habilidades e conhecimentos necessários para a liderança e formação de equipes de alta performance. É importante dizer que essas discussões também estão presentes de uma maneira mais aprofundada, naturalmente, no nosso curso de Liderança e Transformação Organizacional, que está com as inscrições abertas, e o link está sendo disponibilizado para todos. Esse evento é promovido pelo Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos de educação executiva. Eu quero agradecer o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Agradeço o professor Dr. Carlos Parisi, diretor do CCSA, o professor Dr. Carlos Eduardo Gomes, coordenador da pós-graduação Lato Sensu, e que foi também um dos idealizadores desses webinários. Agradeço às nossas convidadas que prontamente aceitaram o convite para participar desse evento, a todos os professores que ajudaram na divulgação e que já se apresentaram para participar dos próximos encontros. Eu sou a professora Antônia Quintão, coordenadora adjunta de Educação Continuada, e hoje eu tenho a honra de mediar esse encontro. Eu quero agora apresentar as nossas convidadas, pedindo licença para trazer aqui uma versão resumida dos currículos. Gostaria de começar pela professora Lidiane Mendes, que é economista, mestre em administração de empresas com ênfase em gestão humana nas organizações pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem experiência administrativa de mais de 20 anos em instituições de ensino superior, é palestrante, facilitadora de grupos e professora convidada nos nossos cursos de pós-graduação. Magda Santana é formada em pedagogia com MBA em recursos humanos, é mestre em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, atuou por mais de 25 anos na área de recursos humanos, ocupou posições executivas em empresas nacionais e multinacionais e é professora convidada nos nossos cursos de pós-graduação. Sandra Ferraz. Sandra é advogada formada pela Unicinos, Rio Grande do Sul, é mestre na área de administração de negócios, inovação e tecnologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é executiva com forte atuação no segmento de serviços, atuou em empresas nacionais e multinacionais nas áreas jurídicas, administrativa e de recursos humanos, e é também professora convidada nos nossos cursos de pós-graduação. Portanto, nós temos a alegria de contar com a presença de 3 pratas da casa. E eu vou iniciar, então, fazendo uma rodada de perguntas, indicando uma professora para cada questão,
mas peço que as demais se sintam à vontade para fazer também os seus comentários. Posteriormente, eu apresentarei as perguntas do público. Bom, então, antes de fazer a primeira questão, eu gostaria apenas de fazer uma pequena introdução, porque hoje nós tivemos a posse do novo presidente dos Estados Unidos, não é? Portanto, um dia muito adequado para a gente falar sobre liderança, perfil, formação dos líderes, não é? O novo presidente, ele parece ter o perfil de uma pessoa mais tranquila, mais serena, fala baixo, né? Demonstra empatia, e dessa forma ele conquistou a confiança de milhões de americanos. Então, a minha primeira pergunta é para a professora Sandra Ferraz. Professora, por que é importante desenvolver lideranças? Professora Antônia, Oi. boa noite a todos, boa noite a todas. Vale citar aqui uma frase do CEO Jeff Bezos, da Amazon, ou seja, o perigoso é não evoluir, é ficarmos estáticos, né? É não assumirmos risco. Então, nós tínhamos um mundo totalmente estável há pouco tempo atrás, né? Onde era possível se acomodar, adotarmos uma posição confortável, e optar por uma estabilidade, significando que a liderança, ela não buscava um desenvolvimento, ela não buscava uma capacitação, né? Não tinha essa abertura na delegação, não tinha um comportamento de compartilhar, né, de compartilhar conhecimento. Ele não era líder formado com a intenção de inspirar, né, de inspirar pessoas. Mas hoje o mundo é outro. Hoje o mundo é completamente diferente, né? Portanto, o desenvolvimento de líderes, ele é extremamente saudável e necessário para a permanência do negócio, né? Porque gera esse ambiente totalmente propício ao aprimoramento profissional. Além disso, eu acho que vale a gente aqui ressaltar que 80% dos profissionais se demitem do seu líder e não das companhias, o que reforça e permanece assim essa grande importância que as lideranças busquem um desenvolvimento. Porque os líderes eles são responsáveis por conseguir reter as pessoas nas companhias, por propagar conhecimento e a cultura da organização. E ainda assim, manter a sua alta performance, né? Porque a capacitação ela é primordial para qualquer liderança. E aí aqui eu queria dizer para vocês o seguinte, que esse é um dos diferenciais da Mackenzie, né, e dos nossos cursos. É justamente esse, ou seja, trazer aos alunos uma capacitação com base em cases, em vivências, em experiências, né, fazendo com que os líderes sejam capazes, além de liderar os outros, também consigam liderar a si mesmo e liderar o negócio, fazendo com que o negócio se torne estratégico, né? Então, dentro desses três pilares. Concordam comigo, professora Lidiane e professora Magda? Boa noite para todos e todas que estão presentes aqui hoje também. Boa noite para nós aqui da mesa. E concordo plenamente, Sandra, essa fala sua em relação a se demitir do chefe, né? A gente é contratado pela empresa e acaba se demitindo do chefe, ela é bem constante, né? E é uma realidade, infelizmente. E eu fico pensando também no quantas empresas existem dentro da mesma empresa, né? Quando você não tem um alinhamento em relação à liderança também, um acompanhamento, um olhar mais próximo do líder e como ele está passando toda essa informação, como ele está disseminando o conhecimento e a cultura dentro da organização. Tem até uma reportagem muito interessante falando em tendências, porque a gente está aprendendo e passando pela experiência, né? Nesse momento, mais do que nunca, a gente está fazendo uma nova gestão
com o avião andando, né? Com o avião andando não, né? Com o avião em pleno voo, né? E tem uma reportagem muito interessante do Alex Haslam, da Universidade de Queensland, e que ele coloca justamente esses 3 apontamentos, né, como as tendências para de 2021 para frente, né, a partir da pandemia, que dividiu mundos aí, né, que fez uma divisão muito clara, né, de como a gente fazia até então. Algumas empresas já vinham caminhando e tiveram muito mais facilidade de encarar essa nova realidade, outras tiveram que correr atrás para poder acompanhar, mas ele cita a pandemia como um ponto primordial para essa reflexão e essa mudança e transformação de fato na gestão. E ele dá mais outros 2 pontos, né, que é o envelhecimento da sociedade, também, que é um ponto muito importante para ser considerado hoje, né, dentro e fora das organizações, né, na sociedade como um todo, e também ele cita as mudanças climáticas, e aí eu entro um pouquinho com essa questão da sustentabilidade. Teve uma reportagem com o professor Umesh, que ele coloca uma frase muito interessante, né, fazendo esse alinhamento entre sustentabilidade e também a liderança, né, e ele coloca uma frase bem interessante que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, né, na reportagem ele diz que se o líder, né, ele separa o lixo, mas ele não trata bem as pessoas, ele não é sustentável, né, então também é um ponto, acho que muito importante para a gente considerar, e acredito também que, como é um repensar, né, nada como encontrar outras pessoas que estão passando pela mesma experiência e conseguir, a partir de estudos, de acompanhamento, de um olhar mais próximo do que está acontecendo, a gente poder juntos, né, repensar e, de fato, transformar, né, transformar para o novo, fazer essa mudança se concretizar de fato. Né? Magda, o que você acha em relação a isso? Acho que a Magda saiu, né? Acho que deve estar com problema de sinal. Isso. São esses os pontos, depois ela voltando, que ela quer complementar com alguma coisa. Boa noite a todos e a todas. Um prazer estar aqui hoje. Eu acho que as colegas a Lidiane e a Sandra trouxeram um pouco aí da necessidade desse desenvolvimento da liderança. Eu só queria reforçar que o líder, de fato, é o modelo, né? Então, a professora Antônia começou falando do Joe Biden, hoje, que assume como novo presidente dos Estados Unidos. Ele é o modelo, né? Então, a gente diz que o discurso pode até convencer, mas é o exemplo que arrasta, né? O exemplo que leva as pessoas a se comportarem de uma determinada maneira. Aliás, a definição de líder é aquele que tem seguidores, né? Os líderes têm seguidores, tem aqueles que falam, bom, olha, como é você que está me pedindo, eu acho que muitos de nós já ouviu isso, né, na sua vida profissional, né, como é você que está me pedindo, eu vou fazer porque é você, né, você transmite essa confiança, essa credibilidade, então eu vou fazer por você. Então, eu acho que é muito importante o desenvolvimento dos líderes, da liderança, para desenvolver essa consciência de papel. Que papel eu tenho aqui? Né? Qual é o impacto que todas as minhas atitudes, o meu comportamento gera nas pessoas, né? Nos meus seguidores, nos que confiam, acreditam em mim e os que não também. Mas eu acho que o que eu queria só complementar é isso, é que quando eu desenvolvo lideranças, eu trago consciência para essa consciência de papel. Né? Qual que é o meu papel? E o líder, ele é mesmo... Ele é porta-voz, né? Porta-voz na organização daquilo que se passa, né? Dos valores, porque se o líder não dá vida a esses valores, você vai perguntar para as pessoas quais são os valores, o que sustenta os valores aqui, eles vão dizer, é o prego da parede, né? Que é aquele prego que sustenta aquele quadrinho que está lá colocado, elencando os valores daquela organização. Mas é o líder que, em última análise, dá vida àqueles valores, é porta-voz deles. E, de novo, é o exemplo que arrasta. Doutora Magda, a segunda questão eu vou começar indicando professora para responder. A questão é, quais as tendências para o desenvolvimento de liderança?
Obrigada pela pergunta, professor Antônio. Eu acho que os líderes, a gente já começou, né, que a abrideira foi essa, né, que desafios os líderes têm aí pela frente. A gente vive no mundo, a gente dizia que era o mundo VUCA, que ficou muito claro com a pandemia, né, um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo, né, já não é nem mais o VUCA, a gente já está trabalhando com outra categoria. Então, nesse cenário, como é que um líder, né, ele... O que é esperado dele, né? Como é que ele lida com esse cenário? Eu tenho que olhar qual é a tendência, então, no desenvolvimento de lideranças, né? Eu acho que uma coisa muito importante de dizer é que o líder ou a liderança precisa mudar o seu mindset, né? Porque a gente ainda tem bastante forte um modelo de comando e controle, né? Porque, não estou dizendo que não exista, né, no processo eu preciso às vezes, mas esse não é mais a vibe, como diriam os jovens, né, da liderança, porque comando e controle era mais ou menos aquela história de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, não é mais isso, a gente tem que trabalhar num ambiente muito mais de autonomia e não de comando e controle, porque a criatividade, a inovação, vocês viram que a professora Sandra, trabalham com essas questões, né, vem daí, né, da autonomia, do espaço que eu tenho, né, para colocar as ideias e desse líder acatar essas ideias. Então, mudar um pouco esse mindset de comando e controle para uma liderança que permite, né, tem mais autonomia, propõe, né, um jeito de liderar que é com mais autonomia, que é com colaboração e não com hierarquia e autoridade, né? E tem uma coisa que a gente sempre fala sobre humildade, eu sempre vejo em alguns webinar, algumas palestras que eu participo, vem lá e fala assim, a gente tem que ser humilde, não sei o que tem, né? O que quer dizer isso, né? Ninguém sabe tudo. Eu, por exemplo, não sei um monte de coisa que a professora Lidiane provavelmente saiba, e a Sandra também, elas são uma advogada, né, outra economista, passo longe dessa área do conhecimento, né, a minha educação. Então, eu preciso ter essa humildade de reconhecer que a gente não tem todas as respostas. Então, uma outra tendência é o líder trabalhar muito mais com essa multidisciplinaridade do que ficar achando que ele tem todas as respostas, né? Eu não sou boa em um monte de coisa, eu não sei fazer um monte de coisa, que quando eu tinha equipe, na minha equipe tinha gente muito mais capaz de fazer. Então, ter esse mindset, né, de que a liderança ela pode ser rodiziada, né? Que isso tem a ver com a humildade que eu estava falando. Então, a primeira coisa é mudar o mindset de comando e controle. A segunda entrou em humildade, mas essa humildade que tem a ver com reconhecer que eu não tenho todas as respostas. O mundo é complexo e quanto mais eu ouço as outras pessoas, se o mundo é complexo, o jeito de eu entender esse mundo é eu ouvir diferentes perspectivas, porque aí eu vou formando, né, uma imagem mais completa dele, né, a partir do momento que eu ouço as outras pessoas, né? Então, esse colegiado, né, é muito importante. Trabalhar mais com um planejamento flexível é uma outra tendência, todo mundo já ouviu falar no Agile, na liderança ágil, mas trabalhar com uma coisa mais flexível. Quando eu comecei a trabalhar, a gente ainda estava na ditadura, ainda, né? Eu comecei a trabalhar em 84, 85, então lá a gente pedia permissão para tudo, tinha um planejamento de 5 anos, de 10 anos, e hoje a gente não consegue mais fazer isso, gente. Antes a gente ia para um caminho, e eu ia para casa da professora Antônia, procurava lá naquele guia, e seguia aquele caminho do começo ao fim. Hoje tem Waze, então eu vou me adaptando. Aquele caminho não está servindo, né? Os usuários vão alimentando ali as informações, olha, esse caminho ali está ruim, né? Pega essa rua, o Waze vai trocando a rota. Então eu acho que a gente está num mundo Waze, que eu preciso, né, fazer um planejamento, mas eu tenho que estar pronto para me adaptar, né? E não ter mais o mapa estático daquilo, mas ter o Waze, ter um planejamento mais flexível, né? E olhar muito mais o valor que eu gero para o ecossistema e não só o financeiro. Se a gente olhava para as metas financeiras, a gente tem que olhar para todo o ecossistema, né? O impacto que eu gero, a gente falou em diversidade, a gente falou nessa questão de olhar que impactos tem isso para o meio ambiente, enfim, então eu tenho que ter um pensamento mais sistêmico, né? Então eu colocaria essas 4 coisas como coisas fundamentais, né? Mudar o mindset de comando e controle, e não trabalhar mais com hierarquia e tal, né?
ser mais flexível na questão do planejamento, se adaptar, ter uma adaptabilidade mais presente, né? A humildade, eu falei, mas eu falei da humildade como algo que é reconhecer os saberes, né? Dizer, ter coragem para falar, eu não sei, né? E trabalhar com essa questão menos estática, mais móvel, e olhar para o ecossistema e não só para o resultado, que a minha meta, que está ali no meu pedacinho só. Eu acho que essas são algumas tendências, além de outras, né, eu elenco essas porque eu acho que faz muito sentido para esse cenário, mas claro que tem aí tendências de cuidar de si, que a professora Sandra já trouxe, né, inteligência emocional é uma tendência, nunca saiu, né, de nada disso, e acho que é isso, acho que as minhas colegas podem me ajudar agora a complementar essa questão aí, professora Sandra, professora Lidiane, por favor, se vocês puderem dizer quais outras tendências vocês enxergam aí no desenvolvimento de líderes. Eu acho que você foi super, hiper feliz em todas as suas colocações, Magda, e essa visão multidisciplinar, né, essa postura multidisciplinar e essa busca constante de conhecimentos, ela não deve parar. E justamente por isso, porque as coisas estão acontecendo muito rápidas, né? Eu acho que várias pessoas que estão aqui presentes, nós fomos para um trabalho home office que não existia um planejamento estratégico para isso. Nós fomos com um trabalho em home office em 24 horas. Então, o líder, ele tem que estar preparado para essas situações, né? E aí, essas duas tendências que você colocou, é extremamente importante, né? Essa flexibilidade de pensamento, essa flexibilidade de aceitar o novo dessa busca constante e de saber ouvir o seu entorno, né? Saber ouvir os seus liderados, porque realmente a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo, e eu, como gestora e como professora, eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Eu vim aqui para compartilhar com vocês, mas eu também estou em busca de compartilhamento de vocês, né? Da experiência trazida por vocês para que a gente tenha um bem comum, né? Para que a gente tenha uma finalidade comum. Eu acho que essa preocupação é básica, e eu acho que você foi super, super bem nas suas colocações, acompanho totalmente. Foi novo para mim, Magda, essa comparação, né, com o Waze, achei super bacana. E é isso que é um excelente exemplo da flexibilidade, né? Um excelente exemplo de trazer, né, esse planejamento para um curto prazo, sim, né? Não deixando de ter os objetivos, né, as metas para alcançar, mas pensando em plano de ação mais imediato. E quando eu penso em um plano de ação mais imediato, eu tenho muito mais flexibilidade, né, de analisar, deu certo, não deu certo, e já ir levando, né, para novas alternativas, novas possibilidades, e a humildade tem que estar em todo esse percurso, né, porque se não tiver a humildade de dizer, tá bom, Waze, você tá certo, é melhor eu te acompanhar, a gente vai sempre pegar 23 de maio, é meu exemplo básico, né, vai pegar e vai ficar parado no trânsito, vai ter enchente, né? Vai ter um carro, algo que a gente não sabe, né? Mas que ele já está te avisando. Então, muitas vezes eu me pego brigando com eles e depois eu volto e falo, tá bom, você tinha razão, né? Você sabia o que eu não sabia, né? Que era um engarrafamento um pouco mais à frente, que eu não tinha visão, né? E você está me avisando. Então, acho que tem que ter humildade para isso, né? Seja para enfrentar novas tecnologias também e principalmente, né, para ouvir colegas, ouvir pares e ouvir outras pessoas. Muito bacana. Professora Antônia, desculpa, eu sei que eu já passei aqui, porque eu só queria que a professora Sandra me lembrou uma coisa, que agora ficou aqui na minha cabeça para compartilhar, que ela falou do home office, né, o comando e controle, a gente está tão acostumado a ficar vendo as pessoas, se as pessoas trabalham ou não trabalham, a gente estava aqui conversando antes de começar o nosso webinar, e aí ela falou, não, olha, está todo mundo produzindo muito agora, né, aqui no home office, e eu me lembro lá no começo da pandemia que os líderes estavam preocupados
base, mas como é que eu vou saber se a pessoa está trabalhando ou não trabalhando? Esse é o mindset do comando e controle, né? O mindset da colaboração, de ver de outro jeito, né? É perceber que as pessoas dão seu jeito, arrumam, né, um jeito de fazer diferente. E teve lá no começo da pandemia uma história conhecida por todo mundo, né? Que uma empresa começou a querer controlar a produtividade, e aí eles começaram a fazer isso pelo mouse, né? Pelas mexidas no mouse, e um gaiato foi lá e colou o mouse no ventilador, e aí ficou aquele mouse se movimentando o tempo todo, e a empresa ficou intrigada, falou, não é possível, esse cara trabalha demais, né? A produtividade dele é acima dos outros, e foi ver e ele confessou isso. Quer dizer, as pessoas se defendem, gente. Comando e controle não funciona mais, a gente tem que largar a mão disso, né? Ainda mais agora no mundo do home office. Professora Lidiane, a próxima questão vou indicá-la para responder, tá bom, professora? Pelo menos para começar, e depois as colegas complementam. Lembrando também que aqueles que nos acompanham podem enviar as suas perguntas, não é? Porque na sequência eu vou abrir aqui para as perguntas do público. Professora Lidiane, a questão é a seguinte: como os líderes aprendem? É uma pergunta bem interessante que a gente está tentando responder, né? A gente vai respondendo, vivendo e respondendo desde criança, né? Como é que a gente está aprendendo na escola, como é que a gente aprende quando vai para um ambiente externo, como que a gente aprende quando vai para um ambiente novo. E o ciclo, ele começa pelo que a Magda comentou, né? Pela humildade de reconhecer que é necessário você aprender, né? Em que régua eu tô, assim. Então, eu só vou aprender de fato se eu tiver a consciência, né? E a humildade de perceber que eu preciso aprender, né? Porque senão não vai ter mágica, né? De capacitação, não vai ter mágica de palestrante, não vai ter um livro mágico que vai fazer com que você não só tome ciência, né, tenha aquela informação, mas que aquela informação ela passe de nível, né, ela passa do conhecimento para, de fato, as suas habilidades, o seu comportamento, né, dentro da empresa ou fora dela também, né, em todos os seus ambientes. Então, quanto mais você vai percebendo que aquela mudança, aquele novo comportamento, aquele novo processo foi interiorizando, né, foi sendo parte de você, é quando de fato você consegue sair da empresa e levar isso para casa, né, seja para as coisas mais simples que a gente faz em casa, uma festinha, você vai lá e põe sua gestão de projetos para organizar, né, um simples evento, mas mostrando que isso já está interiorizado. Então, a humildade ela tem que estar assim no primeiro passo, né? Só tenho como evoluir aquilo que de fato eu percebo que eu necessito, que eu preciso, né, daquilo. E aí vem, né, a uma questão de vivenciar também. Então, eu vou buscar conhecimento com colegas, com um curso formal, né, como nós temos vários, um leque enorme aí de possibilidades que a universidade oferece, mas também por observação, né, colocando em prática, mas é aquele colocando em prática que vem de um aprendizado, vem de uma atenção por livros, conversando com outras pessoas, fazendo capacitação, observando outras pessoas, e aí eu vou colocar aquilo em prática, e mais do que colocar em prática, é de fato fazer, né, uma avaliação, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu podia fazer melhor. E quando eu faço essa análise, quando eu coloco, eu tenho esse momento, né, de analisar o que aconteceu, eu então, criando novas hipóteses, eu vou muito mais preparado, e aí é o momento, né, do desenvolvimento, eu vou muito mais preparado para uma próxima prática, para um próximo evento, para uma próxima vivência. Né? Então, tudo vai partir aí da humildade, do reconhecimento e da busca pela informação. Né? Eu tenho que buscar essa informação, ir atrás, né, desse conhecimento, e mais do que conhecer, é de fato trazê-lo para a minha realidade. Né? Muitos alunos perguntam, né, mas na teoria é assim, mas na prática é outro, e a minha questão sempre fica de quem depende colocar,
né, essa teoria em prática, né? Depende de cada um de nós, de fato, nessa perseverança de sempre querer fazer algo melhor e algo com mais capacitação, de fato, né? Isso vai te dar mais autonomia, isso vai te dar mais fugiu a palavra, mas não só reconhecimento, né, mas também você se sentir mais confiante. E para tudo isso acontecer, essa consciência é muito interessante, né, seja para o líder ou até para o liderado também, né. Eu acho que está todo mundo envolvido dentro da empresa, e a gente também não pode deixar de falar um pouco sobre essa autogestão, né, então não é só, né, um líder gerenciando uma equipe, né, mas o que é essa equipe, né, como que essas pessoas estão também se gerenciando e se organizando para de fato apresentar e entregar, né, uma produção, uma produtividade mais elevada. Esse é o principal ponto. E deixo também, né, tem um case muito interessante da Netflix, né, sobre autoavaliação. Eles fazem 3 perguntas, né, no processo de avaliação. O que eu tenho que continuar fazendo? O que eu tenho que parar de fazer? E o que eu tenho que passar a fazer? Né? Com essas 3 perguntas, eles fazem a avaliação de desempenho. E eu acho que é um bom começo para a gente também sempre, né, entrar nesse ciclo de aprendizado, de capacitação e de colocar em prática um novo comportamento que vai te desenvolver de fato. O que você acha, Magda? Falei um pouquinho dessa questão da humildade, e aí a Magda saiu, vou pular para a Sandra, e a Magda volta em seguida. Voltou, agora eu fiquei em dúvida. Acho que a Magda voltou, né? Voltou. Só retomando, Magda, comentei por conta da humildade, né, que é o princípio e que você trouxe também. Tá bom. Eu ouvi toda a tua fala, né, sobre isso, acho que algumas falinhas, mas eu ouvi, sim. Eu acho que os líderes aprendem com 4 coisas principais, né, que tem a ver com o que você estava dizendo. Eles aprendem desafios, então, né, eu era do staff e fui para a linha de frente, ou vice-versa, eu tinha uma equipe de 5 pessoas, passei a ter uma equipe de 30 ou 40, né, muda o meu escopo, então, com desafios, porque isso me leva, enfim, a muitos aprendizados, dependendo do que eu estiver fazendo. Aprende com as pessoas, né? Com exemplo ou com anti-exemplo. Então, eu olho para alguém e falo, puxa vida, eu quero ser ela quando crescer, eu não quero ser quando crescer, né? Quantas de nós já tivemos, ou quantos de nós, né? Estou falando quantas tem mulheres só aqui no painel, estou super feliz com esse quadro feminino aqui, mas quantos de nós, né, já não se deparou com alguém que você falou, não, esse eu tenho que aprender a como não fazer, né, desse jeito. Então eu aprendo com as pessoas, pelo modelo, pelo antimodelo, aprendo com as crises, né, então vai lá e se vira nos 30, né, essa foi uma crise que eu acho que toda a liderança que pôde aproveitar, aprendeu com essa crise, né, mais uma demissão, uma equipe que não performa, enfim, a gente acaba aprendendo com quem está realmente nessa trilha, né, de aprendizagem, não está querendo se esconder, ou quer de fato evoluir, que a Sandra começou o nosso papo aqui falando da evolução, né, quem quer de fato evoluir, a gente olha para aquilo e aprende com essas crises, né? E aprendo também com outros processos, com curso, com mentoria, né? Com uma quem está aqui para ajudar, se a gente precisar de algum outro aprendizado, mas eu acho que o líder aprende nesses 4 caminhos, com desafios, com pessoas, com crises e com outros meios, por exemplo, cursos, palestras, treinamentos. Sandra, acho que... Excelente, e acho que nós estávamos comentando antes também, e a gente aprende desaprendendo, né, quebrando paradigmas, quebrando os nossos paradigmas, que muitas vezes a gente acredita que aquele aprendizado que nós temos do determinado assunto ou tema é o aprendizado mais correto, e a gente tem que se permitir
ver de outra maneira, né? A gente tem que conseguir, né? Então a liderança tem que estar preparada para isso. Aí, como um exemplo super prático, o líder atual hoje, como é que a gente está fazendo gestão? A gente está fazendo gestão na telinha. A gente está fazendo gestão, os nossos liderados estão dentro de casa, né? A gente tem que saber como conviver com isso, a gente tem que dosar, fazer todo esse intermeio, enfim, conviver e fazer toda essa conexão. Então, muitas vezes não se sabia, né, Magda? Não sabia como. Eu não tinha um planejamento para entrar em home office, para fazer uma gestão na telinha, não sabia como fazer, enfim, se tem uma crise, como fazer uma demissão, como fazer uma integração, e a gente foi aprendendo. Então, tudo aquilo que nós tínhamos já aprendido, nós tivemos que reaprender, ser criativos, né, inovar sempre, e o maior aprendizado é esse, a gente tem que ter capacidade para saber inovar, né? A gente tem que saber que a inovação, ela não é só inovação tecnológica, a inovação está na simples mudança de um processo, em admitir que um processo pode ser realizado e formatado de uma outra forma, né? Que aquele processo ele pode ser adaptado para uma nova realidade, enfim. Então eu acho que essa liberdade e essa palavra humildade eu gosto muito, eu sempre trago em todas as minhas aulas, porque sem humildade a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue nem acordar pela manhã. A gente tem que ter humildade para saber nossas fraquezas, nossas virtudes, aonde a gente deve melhorar, o que a gente deve buscar, o que a gente deve se capacitar, se desenvolver. Eu acho que isso, para um líder, é essencial. Acho que é isso, meninas. Muito obrigada, professora. Eu estou recebendo aqui algumas questões. Uma primeira questão que eu recebi diz assim: quais são os desafios para o desenvolvimento da liderança na área acadêmica em relação ao segmento corporativo? Quem poderia... Posso começar? Eu não sei quem fez a pergunta, se ele quer saber se quando eu falo de líderes da área acadêmica e de líderes do mundo corporativo, se existe alguma diferença. Foi isso que eu entendi da pergunta, né? E eu gosto de dizer que líder é líder, ele pode estar na área acadêmica, no exército, na organização, enfim, é um líder. E aí tem algumas premissas, né, que a gente precisa trabalhar com o papel de líder, né? Então, que papel eu tenho, né? Quando eu faço isso, né? Então eu tenho 3 papéis, basicamente, quando eu tenho essa cadeira, né? Eu sento nessa cadeira de líder. Eu tenho um papel de gestor, eu tenho um papel de coach, né? Que o papel de gestor está muito ligado à questão mais administrativa mesmo, né? De trabalhar, alocar recursos, distribuir, olhar para o calendário, né? Calendarizar as coisas, ter o mínimo de organização para fazer isso, né? Um gerente. Eu tenho um papel de coach, porque eu tenho que desenvolver os meus subordinados, eu deveria devolver uma equipe melhor do que eu recebi em qualquer situação, seja essa situação no ambiente ou no contexto acadêmico ou no contexto não acadêmico, né? Porque eu acho que a academia é uma empresa também, né? Ela trabalha com um serviço que é a educação, mas ela é uma empresa. Então, eu falei gestor, coach e tem o papel de ser catalisador também, né, de trabalhar com as diferentes áreas, integrar isso, fazer... Eu não vou dar o Brasil como exemplo nesse momento, porque não está acontecendo nenhuma dessas 3 coisas, mas deveria acontecer isso no ambiente acadêmico ou fora dele, e aí eu vou pedir para a Lidiane e para a Sandra me ajudarem aqui na resposta. Eu concordo, Magda, que empresa é empresa, né, e dentro de uma instituição de ensino existe também, né, todo um suporte empresarial, né, tem controladoria, tem financeiro, tem compras, tem RH, né, então, e tem o papel, né, da liderança em todos esses segmentos dentro de uma organização. O interessante perceber também é essa questão do mundo acadêmico, né? Quando a gente está também mais imerso a
e mais próximo, né, de teoria, de conhecimento, mas como eu comentei anteriormente, né, mais do que o conhecimento em si, é se eu estou, de fato, né, tendo a humildade de colocá-lo em prática com atenção, né, e com consciência, né, consciência desse papel que eu estou influenciando outras pessoas, né, eu estou fazendo, eu tenho que ser responsável, né, pela minha fala, exemplo, né? o exemplo, né, Nós estamos porque eu estou inspirando, influenciando. Né? É isso aí. O exemplo, a gente está dando exemplo, e essa sua afirmação, líder em qualquer outro lugar, é a máxima, porque o que acontece? Nós temos grandes líderes religiosos, né? Nós temos líderes em qualquer posição, no mundo corporativo, no mundo dentro da nossa casa, enfim, então o líder é líder. E a posição que se ocupa em relação a isso, ela é o papel capaz que tem de inspirar as outras pessoas, a si mesmo, né, de saber se movimentar, a saber circular dentro de todo esse mercado. E não vejo diferença, é o mundo corporativo, independente da busca de resultados sejam diferentes, enfim, dentro dos segmentos mas a liderança ela tem que assumir esse papel independente, né? A gente tem grandes líderes religiosos que nos inspiram e eles são líderes. Eles são líderes que nos trazem uma vivência muito grande. Então, eu não vejo essa diferença. Se foi essa a questão, eu não vejo, não. Sim, professora, tem outra questão, fazendo aqui uma referência ao presidente, que também é um líder, né, buscando a questão é se é mais fácil ou mais difícil, né, mas acho que um pouco na linha do que vocês responderam, né, sempre exercendo esse papel de liderança, né, são muitos os lugares e... sabe que eu fiz o uma princípio analogia... é sempre o mesmo, né? Eu fiz uma analogia hoje com a cerimônia. Um líder, e eu não vou entrar no mérito político, mas um líder também tem que estar preparado para fazer uma boa transição. Uma boa transição. Porque se não existe esse preparo, esse aprendizado, acontece o que a gente assistiu. Então, essa transição, independente de ser uma transição política, mas uma transição de carreira, uma transição entre pares, isso tem que existir dentro de uma liderança também. Eu acho que independente se aqui mas se aqui a intenção da importância de um CEO ou de um presidente é a mesma, dependendo do perfil de um presidente de uma companhia, ele é atuante ou não, mas existem presidentes que são extremamente presentes e estão no operacional, não estão, mas ou são estratégicos ou não são, mas eles têm o seu papel fundamental dentro da companhia. E aí depende do perfil de cada empresa e de cada segmento. Eu acho que no caso do presidente, que a pessoa se refere aqui, o impacto é maior, né? O escopo, né? Ele tem que ser referência, exemplo para muito mais gente, é uma nação, né? Então, nação. O escopo é maior, sem dúvida nenhuma, e o estrago que ele pode fazer também, né? Ele pode fazer tanto para o bem quanto para o mal. Então, a caneta é mais poderosa aí, né? No sentido de causar mais estrago ou não para a nação, né? Uma próxima questão. É necessário acontecer o extremo para que a gente identifique que é necessário ocorrer uma mudança? Eu acho que está se referindo à questão da pandemia, né? Que foi um pouco no que vocês comentaram, né? A pandemia chega a ser um divisor de águas, não é? Ele foi um divisor de águas, realmente foi um extremo, mas foi um extremo que a gente não esperava, não programava, não tem um planejamento. E nem queria, né? E também nem queria esse extremo, é uma pandemia, né? E ninguém queria esse extremo. Se ela nos obrigou a inovar, a vir para a telinha, a aprender novas ferramentas, que bom, que bom. Esse é o lado positivo. Existe um lado muito, muito triste em relação à pandemia, das perdas, enfim, que a gente está enfrentando, e é muito triste ver o que a gente está vendo em toda a nossa mídia. Mas se tudo isso trouxe algo positivo, e se teve um ganho de produção, um ganho de conhecimento,
Eu creio que, mas é não planejado, né? Muitas vezes é não planejado. E a pandemia, ela não foi planejada. Em 24 horas, eu entrei em home office no dia 17 de março, em 24 horas. Às 18 horas, nós informamos na minha companhia que entraríamos em home office, estou desde então. Então, mudou completamente. Se estávamos preparados? Claro que não estávamos. Mas no outro dia, a companhia não parou. E eu acho que assim foi a realidade em vários segmentos. Eu complemento o que a Sandra colocou, acho que é importante, né, que não foi algo previsto nem planejado, mas também seguindo um pouco a pergunta nessa questão de que momento que eu paro, né, para mudar, né? Seria bom, né, por tendências, né, por observar algo lá na frente, igual a brincadeira do Waze, né, por enxergar algo lá na frente e já ir se preparando para essa mudança, e aí ela vai ser de uma forma mais planejada, mais pontual. Mas muitas vezes a gente nunca tem tempo para isso. Né? Eu preciso me organizar, eu preciso fazer uma agenda, mas eu nunca tenho tempo. E é no momento que dá um caos, que acontece um erro, que acontece um problema maior, né, que faz, que é a teoria do caos, de fato, né? Então, é no momento que você está com uma situação extrema, que tem um erro, que tem uma perda, e ela te leva, né, te força até a de fato se planejar, de fato mudar, né, a de fato parar, pensar de novo e ver que caminho que vai ser a melhor forma de dar continuidade, né? Então, não precisa ter, mas muitas vezes é uma das únicas formas que nos força, de fato, a parar, repensar e fazer algo que às vezes até você quer, mas você tem medo. Né? A gente precisa se planejar, a gente precisa né, colocar uma nova tecnologia, mas espera aí, é um gasto, leva tempo até se adaptar, até fazer essa transição para uma nova tecnologia, para um novo espaço, né? E aí a gente fica deixando para depois. E quando vem uma situação externa, ela te força a fazer e você até agradece, né, por ter acontecido. Né, não longe aí de agradecer a outros pontos da pandemia, mas numa situação até de um erro, por exemplo, né, você até agradece, nossa, se não fosse esse erro, eu não, né, tomaria consciência dessa situação e não corrigiria. Professora Magda, quer fazer algum comentário, professora? Acho que não, acho que já cobriram aí essa questão, né? Só dizer que nenhuma área de risco de nenhuma companhia previu isso, o que ia acontecer, né? Então, a gente, de fato, aprende com as crises, como a gente já falou, acho que só reforça isso. A próxima pergunta é um clássico dos cursos de liderança. O líder, a liderança, né, é uma habilidade inata ou pode ser aprendida? É um clássico. É um clássico mesmo, né? Eu até, se eu tivesse aqui num bate-papo com a pessoa, eu ia devolver para ela, né, para dizer, né? Mas felizmente é aprendida, felizmente a gente aprende, né? Não é inato. A gente pode ter mais ou menos jeito, mais ou menos empatia. Tem algumas habilidades que eu tenho de uma forma mais presente, né? Mas eu aprendo a liderar, né? Por isso que a gente tem muitos cursos de liderança no mundo inteiro, né, aqui no Mackenzie e no mundo inteiro, e nas universidades, enfim, porque é uma habilidade que eu vou aprendendo, né, eu vou mudando até, né, minha forma de liderar de acordo com o que eu vou reciclando, olhando, e eu não tenho dúvida que é uma habilidade aprendida, não é herdada, né? Eu não nasço, falo assim, esse nasceu para ser líder, tá pronto, vai lá, né? Não acho que isso aconteça assim. Eu posso ter mais ou menos habilidades mais instalado, né? Mais repertório em alguns pontos, mas eu aprendo sim, uma habilidade que eu aprendo. Professora Lidiane e Sandra, gostariam de comentar?
Não, eu concordo, eu vou na própria linha da Magda, senão não existiriam tantos cursos, enfim. Existem sim pessoas que têm uma maior capacidade de liderança, isso sim, mas o aprendizado é o ponto-chave. Eu complemento o que a Magda e a Sandra falaram, que a liderança não é um crachá, né, não é o seu cargo dentro da empresa, nem a cadeira que você senta, né? A liderança é você, né? Então, acho que não precisa ter o cargo para você exercitar essa liderança, e estamos também dentro de uma realidade buscando sempre ser melhor, mas também assumindo, né, nossas necessidades e dificuldades com algum ponto. Por isso, né, também vem de encontro com a equipe, também saber lidar com isso, né, porque você não vai ter um chefe perfeito, super maravilha, né, que vai ter todos os pontos, também vem, né, da equipe como um todo, esse exercício, né, de como que a gente está liderando, como que a gente está compartilhando conhecimento, como a gente está exercitando essa produtividade em grupo, mas também respeitando, né, as qualidades e as dificuldades dos colegas, né? Eu acho que isso complementa, e entra o chefe aí também no meio, né? Complementa o respeito, né, e o reconhecimento de quem a pessoa é. Muito obrigada, professora. A gente já está agora nos minutos finais, mas ainda tem uma questão. Quais as dificuldades que um líder conservador e convicto de suas posições, deve ser aquele mais teimoso, né? Quais as dificuldades que ele poderá enfrentar num período, num momento como esse que nós estamos vivendo? No meu pensar, eu acho que está aberto o microfone, tá. Tá. No meu pensar, o líder conservador, como bem você falou, né, Antônio, é um líder mais, desculpe o termo, mais cabeçudo, mais não flexível. Então, a dificuldade é total, porque nós estamos enfrentando um novo que era desconhecido para todo mundo, não era um novo desconhecido para a Mackenzie, um novo desconhecido para os grandes grupos, é um novo desconhecido mundialmente. Então, é um mal, é um bem, uma nação inteira, né? Num povo inteiro. Então, se o líder conservador não se tornar uma pessoa flexível, não se tornar um líder flexível, ele não vai conseguir comandar via tela, ele não vai conseguir fazer um trabalho híbrido, ele não vai conseguir, porque aí ele vai ficar enraizado em conceitos e naquele aprendizado que ele não quer largar, né? Um aprendizado que ele não quer aprender um novo. Então eu creio que é super difícil um líder conservador se adaptar a tudo que a gente está vivendo atualmente, né? E eu volto a dizer, são novas tecnologias, né? São novas inovações que nós temos no mercado. Então a gente tem que estar preparado para isso. A gente não pode achar que daquela maneira que eu faço há 20, 30, 40 anos é a mais certa, eu não vou mudar. Não sobrevive, não sobrevive. Eu tive uma pessoa na minha equipe uma pessoa nova, extremamente técnica, e que travou durante a pandemia. Travou porque não aceitava determinadas mudanças. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, fazer um investimento, fazer um desenvolvimento, porque ele era um líder que eu não queria perder, e nós capacitamos, fazemos um treinamento, um desenvolvimento, enfim, para que ele voltasse e conseguisse, né, reaprender e conseguir manter a liderança dele adequada ao que a companhia estava solicitando. Enfim, nós conseguimos, mas a pessoa tem que estar aberta. E aí eu vou voltar à palavra da Magda, tem que ter humildade. Não tem como não ter humildade. Olha, o que eu posso dizer é que ele vai sofrer muito, viu? Vai sofrer. Né? Ele não tem escolha. Esse líder mais convicto, mais conservador,
ele não tem escolha agora, né? Então, ele vai causar sofrimento para ele e para outros, né? Então, eu acho que o desafio dele é ele se gerenciar nesse momento, né? Se gerenciar significa, deixa eu olhar aqui como é que eu estou lidando com isso. Tem outro jeito de eu lidar com isso, né? Eu não posso deixar que as minhas crenças, né, me atrapalhem tanto a esse ponto. Mas eu acho que ele vai sofrer muito, porque não tem escolha, né? Eu vou ter que, ou vai, que foi o que aconteceu aqui com a pandemia. Se eu fizer isso de uma forma mais consciente, assim, mais aberta a ter, falar, peraí, tá bom, eu não acredito nisso, mas deixa eu aprender com essa história aqui, deixa eu ir lá e me desafiar. Gente, para todos nós, viu, né, que eu amo mudança, não sou uma pessoa que falou, ai, que delícia, que maravilha, olha, só mudou tudo da noite para o dia, agora eu trabalho aqui na minha casa, a gente está falando de home office, né, tá tudo bem com o office, a gente tem que ver como é que tá o home, né, porque aqui em casa tá, eu fico aqui sentada, eu não vi meu filho hoje, né? Porque eu sentei aqui às 7h30 da manhã. Então, assim, não é que é uma delícia e tal, mas tem um desafio grande que é gerenciar a si mesmo, né? E olhar e falar, bom, gente, não tenho escolha, vamos lá, como é que eu posso fazer o melhor? Né? Me deram aqui o limão, vamos lá, vamos fazer a limonada que eu posso fazer, né? Eu acho que esse é um desafio para quem ainda está. E eu tenho, assim, ao meu redor, eu tenho sócios de 70 anos, 65 anos, que trabalharam a vida inteira presencialmente, né? E nesse momento não tem escolha. E eles estão saindo bem, viu? Mas sofreram um pouco no começo, né? Faz parte aí. Mas se eu continuar insistindo, como eu falei, essa mentalidade de comando e controle, de fazer só de um jeito, de ser estático, isso vai causar sofrimento para esse líder, muito sofrimento, para ele e para quem estiver ao redor. Olha, por falar em sofrimento, você quer comentar, Lidiana? Eu posso passar para a última questão, porque já está no nosso horário. Quer comentar? Pode passar, porque já apertou assim. Ela falou de sofrimento, vou pegar o gancho. A pergunta é a seguinte: algumas pessoas têm medo de liderar. O que esse temor pode causar à carreira de um profissional? Posso fazer um complemento, então, em relação a essa pergunta? Eu acho que todos nós temos medo, né? Mas vai com medo mesmo. E eu gosto, né, particularmente, eu acho interessante aquele que fala que tem medo, que tem receio, que não se sente capaz até. Vou até, né, extrapolar um pouquinho para a capacidade, porque esse é humilde. Né? Esse ele sabe que, ele já reconhece, né, que ele precisa, né, se capacitar, ele precisa desenvolver, então a humildade já está na fala dele, né, quando a pessoa chega, não, mas eu já sabia que eu ia chegar lá, imagina, né, nasci para isso, esse eu tenho medo, desse eu tenho um pouco de cisma, porque ele não vai ter o que a gente falou desde o início aí, que é essa humildade, e junto com isso, até complemento com o que eu ia falar um pouquinho antes, mas acho que vale nesse momento do medo, que é perceber que a gente está a serviço, né? A gente está para servir, né? Está para servir um projeto, está para fazer parte dessa gestão e dessa linha dentro de uma organização. Né? Tem até uma fala do Cortella, né, que ele fala que o líder que se serve, não serve. Né? Então, a gente tem que perceber também que está ali a serviço de algo maior, e não é por acaso que você está ali. Né? Isso fica para os líderes também. Né? Não é por acaso que ele está ali. Né? Se ele tem alguma dificuldade, ele tem outras competências e outras qualidades que fizeram com que ele chegasse até ali. Então, aí vem de novo o respeito, né? Respeito, né, a quem estava mais tempo, a quem está ali, porque não é por acaso, né? Tem sempre um motivo que o leva a estar ali. Então, fazer esse reconhecimento e esse respeito também é importante. Muito agradecida, professora. Eu posso Mais alguma gostaria de comentar? Sim. Eu só queria dizer que o medo, né, a Lidiane falou isso, o medo é importante, né, para a gente se precaver, para a gente estudar, para a gente se preparar, mas eu queria só falar da vulnerabilidade. Quando eu me mostro vulnerável, né, a Brené Brown
fala muito disso, de vulnerabilidade. Ela escreveu um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Eu não tenho que ter todas as respostas, também não preciso ser forte o tempo todo. Eu posso, de vez em quando, falar, gente, essa aqui eu não sei, e, putz, isso aqui eu tô perdidaço, né? Não sei nem por onde que eu começo, me ajuda aqui, né? Eu acho que a coragem de se mostrar vulnerável é importante para o líder. Só isso. Muito obrigada, professoras. Nós já estamos no horário. Eu quero, mais uma vez, agradecê-las por terem aceito o nosso convite, pelas riquíssimas contribuições, pela generosidade em compartilhar seus conhecimentos e suas experiências. Eu agradeço a toda a equipe do Mackenzie Soluções, que nos ajudou na organização desse encontro, ofereceu todo o suporte técnico, cuidou da arte e cuidou da logística, sempre com muita competência. Agradeço à Universidade Presbiteriana Mackenzie pelo apoio e a todos vocês que nos acompanharam também. Foi disponibilizado um link para o acesso ao nosso curso de Liderança e Transformação Organizacional e nós estamos à disposição para atendê-los. Amanhã, o evento será mediado pelo professor André Wakamatsu, e o tema Mercado Financeiro e seus riscos, né? Uma discussão sobre investimento, mas um tema muito atual e importante. Peço, então, que acompanhe a nossa agenda de webinars. Aliás, eu vou dar um spoiler, hein? No dia 29, eu volto novamente para mediar o evento Gestão de Pessoas e Mudança Organizacional no Contexto Contemporâneo. Espero por vocês. Até lá. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada, professoras. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada também, boa noite. Obrigada.